Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jardel Barros, mais uma vez com vocês, para compartilhar o meu estudo da Bíblia, o meu estudo diário, através da lição da Escola Sabatina, né? Que é o nosso guia de estudo aqui para aprender mais sobre a palavra de Deus. A gente está estudando o tema do trimestre, né? Abril, maio e junho, o grande conflito entre Deus e Satanás, tá aqui. E nessa semana a gente está estudando o conflito iminente. Hoje, quinta-feira, dia 13 de junho, o tema da quinta é a besta da terra. A gente está vendo aí uma série de temas dentro dessa celeuma aí do grande conflito de Deus e Satanás, os enganos, as bestas, desvendando aí as simbologias do Apocalipse, né? Então, fica comigo até o final, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então fazer aquela oração inicial para pedir sabedoria do alto. Querido Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia. Né? Tu sabe das nossas dificuldades, das nossas provações, as tentações que o inimigo coloca, as setas que ele coloca para nos destruir, mas o Senhor é mais do que vencedor e contigo também somos, Senhor. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nos abençoar. Nesse momento eu te peço sabedoria, te peço força, né? Tu sabe dos problemas que a gente tem passado com a família, meu pai, minha avó, né? Enfim, e de todas as pessoas que acompanham aqui também. E nesse momento eu vou te pedir a tua proteção, a tua cura, a tua unção, né? Que o Senhor possa abençoar todos que acompanham aqui o estudo e nos dar discernimento para no dia do fim a gente estar preparado para a tua volta e para herdar as mansões celestiais. Perdoa os nossos pecados e o que eu te peço te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá então, né? Então, quinta-feira, dia 13 de junho, conflito iminente é o tema da semana. E hoje a gente vai ver aqui sobre a besta da terra, tá bom? Aqui tem uma introdução, eu sempre pego aqui algumas coisas do guia físico de estudo que eu tenho, que você pode pegar na CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, ou você pode pegar um PDF, entre em contato comigo que eu te mando, né, a versão digital, tá bom? Eu pego também alguns resumos de estudos de outros pastores, né, no YouTube e também a lição fácil do professor Gilberto Brasiliano para complementar aqui os estudos. Se você não pegou o estudo dessa semana, tá no card, tá na descrição, nos comentários. Desde sábado a gente começou esse tema aí do conflito iminente, tá bom? Então, passa aí para você ver o raciocínio lógico. E amanhã, sexta-feira, vai ser o dia da recapitulação, do estudo adicional, para a gente finalizar, tá bom? Então, essa introdução aqui, ó, quem é a besta da terra? Nesse estudo de hoje, a gente vai descobrir isso. Ilustração aqui que o professor Gilberto traz: estamos caminhando profeticamente para o futuro, e nesses momentos que ainda virão, receberemos força conforme as nossas necessidades. Há muitas promessas na palavra de Deus que nos libertam do medo do futuro. Então, a ideia é ter esperança e não ter medo, né? Elas são parecidas com os diques ou muros à beira-mar, em cujo interior tudo é calmo. Essas promessas servirão de escudo quando os poderes das trevas se voltarem contra o povo de Deus. O grande pregador Moody, ao falar sobre a confiança em Deus, usava um versículo predileto que era Isaías, capítulo 12, o versículo 2, que diz assim: Eu confiarei e não temerei. Moody costumava dizer: pode-se viajar de primeira ou de segunda classe na vida cristã. A segunda classe é: no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Né? Salmo 56, 3. Essa é ele colocando aí, né? Fazendo aí uma analogia para os dois tipos de fé cristã, né? Então, aquele que teme, mas aí na hora ele confia, né? Como diz lá em Salmo 56, 3. E aí ele fala que mais a primeira classe é: hoje eu confiarei e não temerei. Amém. Que assim seja a nossa fé, né? Isto é primeira classe, né? Então é a fé genuína, a fé inabalável, né? E a Bíblia fala que se a gente tiver uma fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mover montanhas, né? Não é fácil, né? Mas se a gente tiver sabedoria, tiver aí com comunhão com Deus, com o Espírito Santo e pedir força, a gente consegue ter essa resignação, né? Essa fé genuína. Façamos isso para enfrentarmos as duas bestas da terra e do mar. Vamos precisar. Não só para esse momento do final, né? Do grande conflito, mas também até hoje, as provações que a gente passa hoje, como eu falei aí na oração, né? É difícil a gente estar vendo familiares, pessoas doentes, e às vezes a gente sabe que Deus pode curar, sabe que se a gente tiver uma fé poderosa, a gente pode ver milagres, e às vezes a gente fica fraquejando, né? Assim como também, se for da vontade de Deus que a pessoa descanse, a gente precisa ter a fé inabalável de que aquilo ali foi a melhor alternativa para a pessoa, né? Então, a gente precisa de uma fé genuína, uma fé inabalável para
confiar, acreditar e esperar no Senhor. Aqui o guia traz uma pergunta, né? Leia Apocalipse capítulo 13, no verso 11 ao 18. E aí tem a pergunta: quais são as diferenças entre a segunda besta e a primeira besta do Apocalipse? Né? Que está lá em Apocalipse 13. Então, qual é a diferença? Aqui o professor Gilberto coloca aqui, ó, qual a diferença entre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra? Então, vamos ver que a Bíblia responde, né? Vamos ver aqui Apocalipse 13, 11 a 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. No verso 12 coloca aqui, ó, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. No 15 diz assim: foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. No 18 diz assim: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666, que é o 666, né? É o número de um homem, e a gente vai ver muita coisa ainda com relação a isso, né? Então pergunta, qual é a diferença entre as bestas? A diferença da segunda besta para a primeira é que ela vem da terra, né? Ou seja, a primeira veio do mar, e continua dizendo, e com o poder que exige que todos adorem a besta que veio do mar. Então ela tem um poder que vai exigir que todos adorem a besta que veio do mar, a primeira besta, né? Então, comentário do professor Gilberto aqui, ó. A besta que surge da terra é diferente da primeira que surgiu do mar, porque em interpretação profética, mar representa povos. Eu já falei isso, né? Multidão. E a segunda besta surgir da terra quer dizer que ela surgiu de um lugar, geralmente na Bíblia quando fala assim de terra, de deserto, né, tem a ver com poucas pessoas, com lugar desabitado, né? Então, aqui ele coloca, ó, se formos ver a história dos Estados Unidos, veremos que as pessoas cruzaram o oceano fugindo da perseguição que acontecia na Europa e fundaram esse novo país num lugar deserto, né? Só tinha terra, né? Então, a ideia da interpretação mais lógica, mais coerente, com base histórica e evidências é que essa besta da terra surge na região ali dos Estados Unidos da América, né? É uma nação. Em 1789, os Estados Unidos foi considerado uma potência mundial e sua economia domina praticamente o mundo todo. A profecia diz que essa besta tem 2 chifres e não tem coroa. Então, não tem rei, tem regime presidencial. E os 2 chifres têm 2 versões interpretativas aqui. Isso é legal que o professor Gilberto traz. Então, esses 2 chifres quer dizer o quê? O que é que pode dizer? As duas lógicas, coerência. Os 2 chifres podem ser os 2 partidos que dominam sua política lá nos Estados Unidos, né? Os democratas e os republicanos. Então, são esses 2 chifres que acabam sendo, sempre o governo está na mão de um ou do outro. Como pode ser o que a princípio se denominou suas 2 fontes de sucesso e poder. Também esses 2 chifres podem ser o poder político e o poder religioso, que os Estados Unidos têm a liberdade política e a liberdade religiosa, né? De qualquer forma, os Estados Unidos se encaixam perfeitamente na descrição da besta que surgiu da terra e que dará autoridade para a besta que surgiu do mar impor o decreto dominical no mundo todo. Então, os Estados Unidos nem era o que é hoje e já se tinha essa interpretação de que era os Estados Unidos, né? Por conta de todo o contexto histórico, né? E de lá para cá, os Estados Unidos só vem se tornando essa potência gigantesca que é hoje, tá? E a ideia, a Bíblia retrata que é uma das bestas será realmente essa nação que surgiu do meio do nada, né? Com 2 chifres aí, tá bom? Inclusive, a gente sabe também, uma interpretação minha aqui, antes de ter poder partido político, a gente sabe que foi a guerra dos Estados Unidos à liberdade ali, era a guerra do norte com o sul, né? Então eram dois, era dividido em dois os Estados Unidos da América, né? A América, ali dentro do continente deles, teve a briga ali do norte com o sul,
e hoje é um país, Estados Unidos, são vários Estados Unidos, né? Então, esses dois chifres aí também, eh, assim, na minha interpretação leiga aqui, eu poderia dizer que poderia ter sido esses dois momentos, essas duas lideranças que surgiram ali antes de ser os Estados Unidos que é hoje, né? Então, esses dois chifres ali tiveram guerras, né? Guerra civil, e hoje é um país com esses Estados Unidos, mas com dois poderes, como aqui o professor brasileiro bem colocou, dois partidos aí que são as lideranças que dominam o país, né? É o republicano e o democrata. E a liberdade política e religiosa também pode ser interpretada como esses dois chifres, né? Então é isso aí que a gente tem estudado na Bíblia e tem visto que vai vir o decreto dominical vai dar poder à primeira besta, né? Então, para impor as obras do engano de Satanás a todo o mundo, tá bom? Então, outra pergunta aqui, ó, que mudança vemos nessa besta e como ela fala? Apocalipse 13, do verso 11 e 12, tá bom? Então aqui, ó, qual é a característica da besta da terra que mostra a forma como ela fala? Então aqui Apocalipse 13, 11 e 12 diz o seguinte: E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos que de um cordeiro, e falava como o dragão. Então os chifres eram semelhantes aos de um cordeiro, ou seja, os poderes que ela tinha ali falava, né? Então pode ser o Partido Republicano e o Democrata, né? Ou pode ser aí a liberdade religiosa e política. Então, lembrando, a fala, o discurso é sempre de cordeiro, de coisa boa, de coisa mansa, mas falava como dragão. Naquele momento final ali vai falar como o dragão, né? A profecia está dizendo. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. A primeira besta vem do mar, né? E a segunda besta a gente vê aí que é da terra, tá bom? E dá poder à primeira. Resposta aqui, qual é a característica da besta da terra? Ela é semelhante a um cordeiro, é manso. A fala é bonita, né? É agradável, conquista as pessoas. Oh, que legal, não vê nada de mal nisso. É aquela, como eu falei, o diabo não vem pintado de destruição de tudo, ele vem com a conversinha bonita, né? Para ludibriar, para atrair, a seduzir, mas no final vai falar como um dragão furioso, né? Então é isso que mostra aqui. E um comentário para a gente finalizar também aqui do professor Gilberto, bem bacana esse estudo de hoje, da quinta-feira, ele coloca assim, ó, a nação que prega a igualdade, que prega os direitos humanos e a liberdade religiosa de forma gentil, cordial, quase semelhante a um cordeiro, no fim mostrará uma voz de dragão que intimidará todo mundo, até porque eles têm o maior potencial bélico hoje, né? A profecia declara que essa besta, essa nação, será a primeira a exigir que todos adorem a primeira besta, que surgiu do mar, que representa o sistema papal, né? O sistema papal da Igreja Católica, o greco-romana aí. Então é isso, a gente está vendo aí, a gente já viu o estudo todo, né? A questão do ataque à lei de Deus, aos 10 mandamentos, ao sábado e as bestas que surgem, que provavelmente a Bíblia dá evidências de que é o sistema papal e o governo dos Estados Unidos da América, as duas bestas que vão agir em prol do diabo, fazendo o que o diabo quer para levar o ser humano a adorar Satanás, tirar, negligenciar o sábado, o dia de adoração de Deus, criar desobediência nos seres humanos para negligenciar, vai colocar que é o dia do sol, o dia do meio ambiente, o dia da ecologia, o dia da união, o dia do não sei o que, vai botar sempre o homem na frente, a lei humana na frente das leis divinas. E quem se prostrar e aceitar, que vai ser de forma consciente, vai estar aceitando a marca da besta, tá bom? Aqui no finalzinho traz uma afirmação também para a gente refletir, né? O guia traz aqui, ó, a instabilidade política da América pode um dia levar ao cumprimento dessa profecia, né? A gente já está vivendo isso tudo, né? São guerras, rumores de guerra, um monte de coisa aí, até lá mesmo com essa guerra que a gente viu aí, né? De ideológica, inclusive, do Trump com o Biden, né, risco de guerra civil iminente aí. Aqui no Brasil a mesma coisa. A gente está vendo o cenário de desfecho, guerra em tudo que é canto, e Israel com Hamas, Ucrânia e Rússia. A gente está vendo na África um monte de coisa. Então, as profecias estão se cumprindo. E logo, logo, a gente vai ver o desfecho final disso tudo com o decreto dominical, com a imposição furiosa do dragão, do diabo, para que as pessoas adorem a ele, tá bom? E que a gente possa resistir e não ceder, tá bom? Então é isso, se você gostou, curte, comenta aí, compartilha e eu espero você no próximo estudo aqui pra gente finalizar a semana, tá bom? Forte abraço, sucesso
Fique com Deus.